Paz, meus irmãos. É uma alegria de poder estar aqui com os irmãos. Podem sentar, irmãos. Eu quero aqui agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Meus queridos, sou grato a Deus de poder estar aqui com os irmãos. Louvo a Deus pela vida dos dirigentes da congregação, pelo convite do evangelista Silvano. Nós podemos estar aqui contribuindo nesta obra, trazendo algo da parte de Deus para os irmãos. Eu quero aqui apresentar esse trabalho. É um trabalho que já vem há anos, a gente fazendo. E para quem gosta de ler, para quem gosta de conhecer as coisas de Deus, eu fiz esse trabalho da graça ao reino, E essa semana Deus assim permitiu a gente publicar esse trabalho pela editora Raízes Cristãs. É um trabalho que vem desde 2018, a gente trabalhando nesse projeto. E algumas pessoas disseram, mas como assim do dia para a noite apareceu um livro? Não, vem com tempo, não vem anos, a gente trabalhando. E um livro não é do dia para a noite. A gente faz desde 2018, quando eu saí de uma congregação, Deus colocou em mim esse desejo de estudar, estudar a palavra dele. E nesses estudos a gente cresceu esse desejo desse projeto da graça ao reino. Porque muitas pessoas sabem falar da graça, mas acham que a graça ali é o suficiente, mas a graça é o início de uma jornada, onde Deus preparou para nós, e tem um reino a qual nós vivemos e ainda que há de vir do Senhor. Então esse livro ela fala, uma jornada de transformação, esperança e propósito. Uma leitura simples, não teológica, mas para que todas as pessoas entendessem. Eu fiz mais buscando um público que não tivesse um conhecimento, mas fizesse conhecer a respeito da graça e o reino de Deus. É um livro excelente para assim você aprender. Se os irmãos que gostam de ler, porque eu sei que não é todo mundo que gosta de ler, eu também não gostava, mas quando eu comecei a estudar, gerou esse desejo de ler, e é muito bom, traz conhecimento, a leitura, ela transforma também o nosso entendimento, ela molda o nosso entendimento. Então, ler é muito bom. Então, os irmãos que tiverem interesse, quiserem conhecer, você bota lá, a editora Raízes Cristãs, vai estar lá no site, e os irmãos podem assim adquirir. Amém, irmãos? Sou grato a Deus. Vamos para o que interessa, nesta noite, culto de família. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Louvo a Deus pela minha família. Sou grato a Deus por ela. Lucas 19. Bastante conhecido esse texto. Os irmãos acharam? E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se ele desceu e recebeu com júbilo. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador.
E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, o restituo quadruplicamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Um texto bastante conhecido que todos nós, eu já ouviu alguém pregar sobre Zaqueu. Bastante conhecido entre nós, mas nessa noite eu quero trazer alguns pontos importantes, como um culto de missão, de família, para nós entendermos a missão de Jesus. E nesse tema, quando Jesus entra na casa. Para nós entendermos, quando Jesus entra na casa. Uma casa, ela pode ter todas as coisas que nós desejamos. Estruturas, móveis, tudo que nós quisermos assim mobiliar. Mas se ela, mesmo estando toda estruturada, com todos os móveis, ela ainda está vazia espiritualmente. E para nós entendermos isso, que a importância de Jesus chegar na casa, nós vamos ver alguns pontos. Primeiro, Jesus conhece a casa antes de entrar nela. Jesus, quando ia passando ali, ele vinha chegando em Jericó, ele encontra um homem à beira do caminho, cego, que procurou saber ali quem era que ia passando, e disseram, e esse homem começa a clamar. Jesus cura ele da sua enfermidade. Jesus traz à vista aquele cego. E ali Jesus entra na cidade de Jericó, encontra este homem, a multidão assim o seguindo, apertando como sempre. Ele, para ver quem era que ia passando ali por causa daquela multidão, porque eles estavam acostumados talvez a ser um imperador, ser um governante indo andando e as pessoas ali seguindo. Mas agora não era imperador, nem um homem político, mas sim o Filho de Deus que iria chegando naquela cidade. E assim eles sobem uma árvore para ver quem era esse que ia chegando naquele lugar. E quando ele sobe, e observando ali quem era que vinha, Jesus vai ao encontro dele. E Jesus chega ao encontro dele e diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus sabia o nome dele. Jesus sabia qual era a necessidade de Zaqueu. Jesus, antes de chegar numa casa, ele sabe qual é o nosso nome. Jesus, antes de chegar numa casa, ele sabe qual é a necessidade daquela casa. Jesus, antes de chegar em algum lugar, ele sabe qual é as coisas que está precisando voltar ao lugar naquele ambiente. E Jesus sabia, antes mesmo de chegar até Zaqueu, quem era Zaqueu que estava naquela árvore, o que Zaqueu assim precisava mudar espiritualmente, o que na casa de Zaqueu precisava se mudar, mas Jesus já sabia de tudo que ele precisava. Assim como quando Jesus veio ao teu encontro, ao nosso encontro, ele veio porque ele sabia o que nós precisaríamos mudar na nossa vida. Ele sabia o que era necessário para nós assim ser melhor, que a mudança em nossa, e a transformação em nossa vida do que precisava. Ele já te conhecia, ele já sabia o teu nome. Aleluia! Antes mesmo de alguém apresentar ele para você, ele já te conhecia. Então, quando Jesus conhece a casa antes de entrar nela, as pessoas se preocuparam porque Zaqueu era um homem, a fama dele
não era boa, mas Jesus não se importou com isso, porque Jesus já sabia onde ele ia entrar. Jesus já conhecia onde a casa a quem ele ia ficar naquele momento. Antes de ele chegar na tua vida, ele já conhecia a tua casa. Às vezes a gente se preocupa de receber alguém, de fazer o melhor, para que aquela pessoa fique bem acomodada. Mas aquela pessoa vai à tua casa, não sabe como vai ser recebida, não sabe o que vai encontrar. Mas com Jesus é diferente. Antes dele chegar, ele já sabia como estava a tua casa, como estava a tua vida, como estava a tua finança, como estava o teu emocional. Ele já conhecia tudo. E ele já sabia o que seria feito na tua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, quando Jesus entra, a atmosfera muda. Você notou isso? Todos nós aqui mudou. Alguma coisa mudou. Por mais que alguém diga, mas tu é isso, é aquilo. Mas se você olhar, quando a pessoa se encontra com Jesus, alguma coisa mudou na vida dela. Ela nunca mais fica a mesma pessoa. Nunca mais é a mesma pessoa. Porque quando Jesus chega, a atmosfera muda. Zaqueu era reconhecido como pecador. Aleluia. Agarrado ao dinheiro, cobrador de impostos. E a fama não era muito boa. Porque era o costume dos cobradores cobrar mais do que era devido. E a lei do Senhor sempre condenou isso. Os profetas falaram. Então a fama de Zaqueu não era boa. E quando Jesus chega, a atmosfera muda. Porque quando Jesus falou, não convém pousar em tua casa, já houve ali um arrependimento tão grande em Zaqueu. Aleluia! Que ele começa a reconhecer o que tinha feito e já começa o arrependimento. Porque ele diz, Senhor, se eu furtei, eu vou devolver. Ele diz, Senhor, eu vou repartir a metade dos meus bens. Aleluia! A transformação, o arrependimento. Aleluia! Quando Jesus chegou na tua vida, a mudança houve instantânea. Porque quando Jesus chega, que ele fala conosco, é diferente de um psicólogo, que ele vai conversar com você e vai analisando para chegar até um ponto que você aliciada com ele, para ele entender os teus problemas que você enfrenta, os teus emocionais como estão. Mas Jesus não precisou conversar, porque Jesus já conhecia o profundo do coração de Zaqueu. E as palavras de Jesus, hoje convém pousar em tua casa, por ser pecador, por ser reconhecido de uma forma, ele já vê algo ali extraordinário, e sai divino, uma coisa dessa acontecer. Então já houve um arrependimento dele, Senhor, que houve eu vou 4 vezes. O arrependimento, a minha herança, os meus bens, eu vou dividir a metade. Aleluia, porque Jesus já conhecia. E com as palavras de Jesus, eu fico pensando, se nós tivéssemos a oportunidade de ouvir os ensinamentos de Jesus, esse tempo que Jesus passou andando, aonde as palavras dele eram algo surpreendente. Porque quando os fariseus mandaram ali soldados prender ele, que ele estava ensinando, os soldados chegaram, ele estava ensinando na multidão. Mas eles ficaram ouvindo, voltaram sem Jesus. E ali os sacerdotes disseram, cadê o homem? Nós nunca ouvimos ninguém falar como ele fala. Aleluia.
E olha que aqueles soldados eram do templo. Eram homens acostumados a ouvir os doutores falando. Eram homens acostumados a ouvir ali a Torá sendo anunciada por mestres e doutores. Mas quando eles ouviram Jesus, nós nunca ouvimos alguém falar como ele fala. Então hoje a dificuldade de nós anunciar esse evangelho. Mas quando Jesus falava, eu imagino quando ele disse: "Quero depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa." Você já ouviu meu falar com você? Que o coração palpita, a carne treme. E você diz: "Fala, Jesus, que eu te ouço." Você sabe que Deus está falando com você. O Espírito Santo, aleluia, ele testifica. E a carne treme, as lágrimas dos olhos descem. Você diz: "O meu Senhor fala." Então quando eu imagino quando Jesus disse: "Desce depressa, Zaqueu." Disse: "Como é que ele sabe meu nome?" Foi como uma flecha ao coração. E Zaqueu ali desceu, aleluia, recebeu com júbilo, com alegria, porque as palavras do Senhor Jesus, ela não traz tristeza, ela traz alegria à nossa alma. As palavras de Jesus, ela transforma o nosso espírito, aonde ele se alegra ao ouvir a voz do seu mestre. E com alegria, nós ouvimos a sua voz, e aonde nós estiver, nós assim o adoramos, louvamos o seu santo nome. Aleluia. A transformação começa dentro de casa, no interior. Nós vemos muitas pessoas, às vezes se convertem, e a transformação é instantânea. Você vê, a pessoa tira tudo de repente, muda tudo. E às vezes você olha e diz: "Rapaz, fulano mudou." Mas o interior não mudou. Continua da mesma forma. Mas a verdadeira mudança, ela começa no interior. Jesus poderia conversar com Zaqueu ali mesmo, no meio de todos. Jesus poderia ensiná-lo no meio de todo mundo, mas ele disse: "Me convém pousar em tua casa." Porque a verdadeira transformação começa dentro. Começa no lar. Começa em casa. Aleluia. E em casa, a transformação que vem de dentro, ela é sincera. E muitas pessoas, há uma transformação só exterior, mas por dentro continua do mesmo jeito. Mas quando Jesus chega, aleluia, ele faz uma transformação no interior. Ela começa de dentro, verdadeiramente. Aleluia. Então Jesus ali, ele foi à casa de Zaqueu. E essa transformação de Zaqueu foi sincera. Porque ele estava agarrado aos seus bens. Zaqueu era agarrado à riqueza, a bens material. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele diz logo: "Olha, eu vou repartir a metade dos meus bens. Eu vou repartir com aqueles que precisam. E se eu furtei, eu vou retribuir 4 vezes, que era o que a lei ordenava para alguém que tomasse de alguém por calúnia, por mais do que devia." Então a lei ordenava que a pessoa fosse restituída 4 vezes daquilo que foi tomado. Então, de certo modo, Zaqueu disse: "Olha, eu retribuirei 4 vezes se eu furtei, se eu defraudei alguém." Porque foi uma transformação sincera.
E Jesus admite isso. Jesus conhecendo. Então a transformação ela tem que vir de dentro, verdadeiramente. Então quando ela vem de dentro, essa transformação, há uma mudança, verdadeiramente. Aonde não havia paz, agora há paz. A casa que não tinha alegria, agora há alegria. A casa que se ouvia gritos, agora há paz. Porque houve a transformação. Jesus está na casa. E aonde Jesus está, a atmosfera muda. Aleluia. Quantas famílias hoje estão com o seu lar destruídos? Quantas famílias hoje estão apenas de aparência? Nós vemos dados aí de divórcios, aonde se espanta que os divórcios entre os cristãos estão aumentando. Porque são lares que realmente Jesus não está na casa. Porque Jesus não só quer conversar com você. Jesus não só quer chegar até você, mas Ele quer habitar dentro. Ele quer habitar dentro. Aleluia. E quando Ele habita, há transformação. Aleluia. Porque para Deus a casa ela é importante. Talvez muitas pessoas não tenham dado valor à casa que tem, mas para o Senhor a casa ela é importante. Porque a tua casa pode ser altar. Pode ser, se você quiser. Porque se você não quiser, não. Mas a nossa casa, nós podemos fazer dela um altar ao Senhor. Aleluia. A casa pode virar altar, isso nós vemos nas Escrituras. Aleluia. Na casa de Cornélio, virou um lugar de derramamento do Espírito Santo. Na casa de Maria, casa de oração. Na casa do carcereiro de Filipos, viu a casa de salvação. Aleluia. E na nossa casa, o que tem sido? E na nossa casa, o que tem sido? Será que tem tido oração? Será que tem tido arrependimento? Será que verdadeiramente tem tido transformação? Eu faço essa pergunta para nós. A nossa casa, o que ela tem sido? Será que tem sido um altar para o Senhor? Porque quando Jesus chegava, Ele confrontava o pecado. Pessoas eram transformadas. Porque as palavras de Jesus confrontavam o pecado e havia transformação. Então nós vemos que hoje as palavras de Jesus sendo anunciadas tem que confrontar os erros para que assim haja arrependimento e transformação sincera na vida das pessoas. Porque se nós pegarmos uma mensagem de autoajuda, Deus faz. Deus vai te dar.
Mas Ele faz se nós estivermos de acordo com a sua vontade. Ele nos dá se nós estivermos de acordo com a sua vontade. Então esses atributos não tiramos dele, que Ele pode fazer todas as coisas da nossa vida e da nossa família. Mas depende como a nossa casa tem confiança no Senhor. Então a mensagem é confrontar para que nós olhamos para nós e vejamos onde precisamos mudar, para que assim Deus haja verdadeiramente na nossa vida. Aleluia! Aleluia! E hoje nós vemos isso! Um evangelho de autoajuda, onde as pessoas vêm precisando mudar e voltam para casa do mesmo jeito, porque ouviu um falso profeta dizer: Deus vai fazer na tua vida. Aonde a pessoa está precisando ouvir, se arrepende, se conserta, porque assim Deus fará grandes coisas na tua vida. Aleluia. Porque nós vemos aonde Jesus se encontrava, as pessoas já confessaram. Quando lançaram aquela mulher aos pés de Jesus, acusando, Jesus disse algo para ela: vai e não peques mais. Se arrependa. Mude a forma de pensar. Vai e não pense mais. Então a mensagem de Jesus é essa: que nós precisamos mudar a nossa mente, se arrepender. Aleluia, para que assim Deus faça do nosso lar, encontre um altar verdadeiro, famílias sendo restauradas, famílias estruturadas, aleluia, verdadeiramente a paz nesse lugar. Aleluia. Para finalizar, Josué 24, como foi lido: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava num contexto difícil, como líder, aonde conduziu aquele todo povo, mas o povo sempre rebelde, sempre se afastando. Chega um momento que Josué decidam hoje. E Josué vê ali todo o contexto do que Deus fez com aquele povo. Mas Josué, independente do que o povo dissesse, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E o povo ali confrontado disse: longe de nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Salmo 124, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então a nossa casa tem que ser edificada pelo Senhor. Por isso que muitas pessoas lutam de um lado e lutam do outro e não vê nada de mudança. Porque acha que você pode mudar as coisas. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que a edificam. Então a edificação vem do Senhor Jesus. Amém? Fique com essa palavra, que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade de Jesus.